Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos começando mais uma semana, né? Semana de estudos, chegando mais próximo ao fim da nossa disciplina, do nosso curso. Espero que vocês estejam aproveitando, né, o que a gente tem buscado aí a oferecer a vocês. Estamos aprendendo também com vocês, com certeza. E de uma maneira geral, né? Tem os fóruns, as atividades e mesmo a prova tem se mostrado bem relevantes, assim, bem interessantes, mostrando o aproveitamento, a participação de vocês. Então acaba que esses instrumentos, essas ferramentas são um termômetro, né, sobre como a nossa disciplina está se desenvolvendo. Nesta semana, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do papel social do administrador, né? Nós falamos um pouco disso sobre a ideia de papel social, como isso se dá diante da cultura. Nós temos diferentes papéis sociais, né? Tem a ver com o nosso meio, onde a gente está inserido. Então, assim, eu sou filho, sou pai, sou professor, sou estudante, quando eu estou aprendendo alguma coisa, estou num curso. Então nós temos diferentes papéis sociais e agimos de acordo com esses papéis sociais, né? Ou que se espera que a gente haja, né, de acordo com o que se espera de um determinado papel social. É evidente que na, na dinâmica da sociedade, na dinâmica das interações sociais, o papel social ele não é rígido e de uma maneira como se houvesse uma cartilha a ser seguida e que todos seguem da mesma forma, né? O aspecto humano, do improviso, do agir contra, de pensar diferente, de rupturas, tudo isso interfere naquilo que deveria ser um tipo ideal do papel social de um determinado pertencimento, de uma determinada posição social. Posição social, quando eu estou falando posição social, tem a ver com a posição que você ocupa na sociedade, naquele momento, né? Vocês agora aqui estão como estudantes, mas podem ser empresários, podem ser profissionais liberais, podem ser servidores públicos, podem ser autônomos, enfim. Vocês, e de acordo com esse papel, né, ali vocês agem de uma determinada forma. Eu estou aqui falando com vocês, eu tento dentro do possível, né, para não ficar do mais chato, eu tento usar uma linguagem um pouco mais formal. Claro que a gente brinca, fala algumas outras coisas. Quando eu sair daqui, fechar o vídeo, eu vou para o meu ambiente privado e aí eu uso um outro tipo de linguagem, mais solta, menos preocupado com as frases que eu estou falando, a forma de brincar, enfim. Isso é o nosso papel social, né? Ali eu estou assumindo outro papel social, membro de uma família que tem mais intimidade. Então, o que nós vamos trabalhar nesta semana é o papel do gestor público, o papel do administrador. Ele não é apenas o gestor público, o administrador, o novo papel que ele assume não é apenas ligado àquele ambiente organizacional, mas ele deve estar preocupado também com o mundo que o cerca, né? E aí, quando eu falo mundo que o cerca, não é apenas questões locais, mas tudo que está acontecendo ao nosso redor. Talvez nós estamos num momento fácil de entender, né? Mas tudo que aconteceu com essa questão da pandemia, né? Que aconteceu a partir da China, isso teve interferência no mercado, na economia, nas empresas. Estou falando quando o vírus ainda estava localizado, né? Ainda estava na China. E depois que isso foi se propagando, isso teve outras consequências para as empresas no Brasil, antes mesmo de se decretar pandemia no Brasil, né? Se você olhar, por exemplo, a Bolsa, a Bolsa de Valores, nós tivemos uma queda aí, a maior queda foi dia 18 de março, salvo engano, assim, foi a quebra da Bolsa, vamos colocar assim, onde as ações foram
lá embaixo. E ainda estava começando essa questão da pandemia no Brasil. Isso foi reflexo, evidentemente, da decretação dessa pandemia no Brasil, mas que já vinha de outras questões nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo na Europa, na China, né, na Ásia, mas na Europa, e começou a refletir nos Estados Unidos e no próprio Brasil. O que eu estou querendo mostrar com isso é que o administrador, o gestor, ele precisa estar conectados a essas situações, compreender as mudanças sociais, as mudanças culturais que sofrem outras partes do mundo e buscar estar envolvido com essas mudanças, né? A questão do compliance das empresas, por exemplo, que se tornou uma moda no Brasil, passou, né, a vigorar no Brasil tardiamente, mas isso é um reflexo da própria Europa, dos Estados Unidos. Essa globalização, esse processo de globalização faz com que o administrador não seja mais aquela figura, né, responsável apenas o gestor de uma instituição, de uma empresa, de um órgão público, qualquer que seja a função de administrar, né, aquele ambiente organizacional, ele sofre interferência de todos os cantos, de todos os lugares. E, o papel desse novo administrador é justamente tentar equacionar, tentar equilibrar essas mudanças que ocorrem em diversas esferas e que vêm tendo ressonância, tendo um efeito sobre o Brasil e sobre aquele ambiente organizacional, e saber adaptar o ambiente organizacional a essa nova realidade. Então, questões de sustentabilidade é um foco importante hoje na própria administração. Questões de eficiência, da eficácia do ambiente, as questões tecnológicas que surgem a cada dia, e ainda mais a partir deste momento, né, que nós estamos vivendo, em que a tecnologia é que tem ainda dado uma base para que as coisas possam acontecer. Então, o que me permite trabalhar remotamente é a tecnologia. As reuniões estão ocorrendo entre empresas, entre funcionários, através da tecnologia. Então, a forma de pensar esses novos instrumentos, até então colocados segundo plano, minha empresa não precisa disso, meu ambiente organizacional não precisa disso, ainda não é necessário. Diante desse cenário, né, dessa ruptura que houve de acordo com a pandemia, e até por um processo de globalização já há algumas décadas, o administrador ele precisa pensar a todo momento o seu ambiente, o gestor, o ambiente organizacional, e tentar criar esse equilíbrio entre aquilo que está sendo feito no ambiente organizacional e as mudanças que estão ocorrendo além desse ambiente, né? Então, quando acabar essa pandemia, muitas relações de trabalho, o próprio ambiente organizacional sofrerá mudanças. Eu acredito, e assim, eu acredito que essas mudanças, ainda que acabe o vírus, venha a vacina, cura, qualquer coisa, qualquer situação que voltaria à normalidade, as relações trabalhistas, a organização da empresa, o ambiente organizacional, ele provavelmente não vai voltar como era antes. Ele sofreu uma mudança, e é bem possível que essa mudança persistirá após essa pandemia. Por quê? A necessidade de se adequar a uma situação até então não vivida, até então não imaginada, né? E de acordo com toda essa situação, essas mudanças sociais, essas mudanças econômicas, né? As mudanças sociais a partir das relações trabalhistas, mas relações pessoais, as interações
passaram a ocorrer de uma forma diferente, que é através do vídeo, através da mensagem, do e-mail, ainda mais, né? Ainda mais diversificada. E outras plataformas, né, de reuniões e outros meios, e até mesmo as relações entre indivíduos ali do dia a dia, que a gente chegava e conversava, e batia um papo, abraçava, apertava a mão, tudo isso vai sofrer algumas modificações. E provavelmente quando a normalidade voltar, essa normalidade não será como antes. Nós teremos diversas alterações e até alguns receios, né? Informais, receios informais que não é estruturado pelo ambiente organizacional, mas que passaram, as situações passaram a se tornar costumes, né? Então essa proximidade talvez possa sofrer algumas mudanças e a gente ter algumas outras formas de se comportar dentro do ambiente organizacional. Mas o papel do administrador é visualizar essas mudanças que ocorrem na sociedade. E é por isso que a gente estuda também um pouco de sociologia na administração, é para compreender esses movimentos sociais, estar atentos a essas transformações sociais em que hoje, mais do que nunca, sob os olhares de todos os lados, né, de fiscalização, de leis, de órgãos, de movimentos relacionados ao direito, direitos humanos, de concorrência, uma série de outras questões que não se resume apenas ao ambiente da empresa. E que essas mudanças que ocorrem em diversas esferas, elas em algum momento vai tocar o ambiente organizacional, a instituição, seja ela pública, seja ela privada. E normalmente o ambiente público, quando não vem, né, as instituições públicas, vamos colocar assim, o espaço público organizacional, quando não vem coercitivamente uma transformação, ou seja, por uma lei, né, lei de acesso à informação, que passa a disponibilizar as informações das instituições, que já é amparado pela própria Constituição, mas precisou vir uma lei mais específica para que possa se tornar isso mais eficaz, né? Mas o decreto junto a essa lei, por exemplo, de 2012, 2011, 2012. Então, quando não há essa coerção, o espaço público organizacional, as mudanças são um pouco mais lentas. E o administrador, esse novo administrador dessas instituições públicas, ele também precisa estar ligado a esse cenário de mudança, a essas transformações sociais, para que o próprio ambiente organizacional ele também possa acompanhar essas transformações e traga, né, uma certa eficiência e se adeque a esses novos valores, que é importante. Né? Muitas coisas estão defasadas, muitas discussões estão avançadas no setor privado e na sociedade de uma forma geral, na sociedade mundial, vamos colocar assim, e ainda assim no Brasil, alguns setores públicos, né? Algumas instituições ainda têm um resquício agarrado com algumas tradições que não prosperam mais. E por isso que esse administrador ele precisa estar ciente dessas mudanças. Ele precisa assumir um papel social que não é só o papel de administrador estrito sensu, mas um papel em que consiga equacionar a sociedade, a instituição, o ambiente organizacional com a própria sociedade. Ele precisa ter um olhar social sobre a instituição, que a função social da instituição. Né? A gente encontra no direito essas questões de a função social da propriedade, a função social do trabalho, e a gente precisa entender que a função social da instituição, que não é só gerar emprego, seja na parte pública ou privada,
mas ela tem que trazer algum tipo de contribuição para a sociedade de uma forma geral. Né? Ela não pode ser individualizada, atomizada, em que não esteja conectada a essas transformações. Então, essa semana a gente vai trabalhar esse papel do administrador, um papel mais dinâmico, um papel é, mais antenado às transformações, um papel de adequação a essas transformações, em que vise é, uma, o benefício, né? O interesse público, a ideia do interesse público de produzir um resultado para a sociedade, ajudar um desenvolvimento, uma melhora dessa sociedade. Então, o papel do administrador não é apenas organizar o ambiente, organizar o espaço de trabalho. Ele precisa estar conectado a essas transformações mais amplas da sociedade, da cultura de uma maneira mais ampla e olhar para dentro da instituição a partir dessas transformações e ver o que essa instituição pode modificar para também se adequar a esses novos valores, a essas mudanças de perspectiva, a essas mudanças sociais que interferem na própria organização. Portanto, o papel do administrador é muito mais do que gerenciar um ambiente organizacional. Ele conecta essas transformações a um ambiente organizacional. É um papel dinâmico. Agora, se a gente quiser ter um papel de um administrador burocrata, em que espere apenas a coercitividade das leis, das mudanças institucionais, né, direcionadas para fazer essas mudanças e sentar na cadeira, esperar e ver a banda passar, aí nós ainda encontramos isso. Mas um papel correto, dinâmico, é esse de um administrador que vise tem um olhar mais amplo sobre todas essas mudanças, todas essas conexões e interações que existem no mundo e que reverbera na própria organização, no próprio ambiente organizacional. A gente vai trabalhar isso com calma durante a semana. Se vocês tiverem dúvidas, nos perguntem, participem. Quem puder, por favor, não deixe para participar na última hora. É legal, a gente está lançando algumas questões ao longo da semana para vocês responderem. A gente trabalha um pouco a parte técnica, a parte teórica ali, a parte mais geral, e a gente está tentando adequar a disciplina às situações vividas, à prática, para a gente pensar o dia a dia, para tentar aplicar essa teoria em situações práticas. Tá bom, gente? Bom estudo para todos, um grande abraço, boa semana e vamos que vamos. Um abração, tchau, tchau.